O Senhor esteja conosco, Ele está sempre no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta manhã de quinta-feira, dia dedicado ao Santíssimo Sacramento do altar, nós estamos já prestes a entrar na semana maior da nossa fé, que é a Semana Santa, a semana onde nos recordamos a paixão de Cristo. Esse Senhor que morreu por nós na Semana Santa é o Senhor que também proclamou palavras para nós ouvirmos e meditarmos nesse dia de quinta-feira. Meus irmãos e minhas irmãs, a vinda de Jesus, de fato, ela foi premeditada no Antigo Testamento e ela foi realizada logo depois. Todas as profecias que falavam do Filho do Homem foi idealizando. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, nem todos creram de fato na Escritura. Mas hoje nós estamos refletindo a palavra de Deus e nós estamos vendo como é grande o elo de Jesus com o Pai. Em momento algum, Jesus se autoexalta antes de lembrar do nome do Pai. Então, no começo do Evangelho, já começa a dizer: quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. A morte, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes é temida por tantas pessoas. Então, Jesus: quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Porém, alguns judeus já começam a criticar Jesus e vão dizer assim, por exemplo, o nosso pai Abraão e tantos outros profetas de nomes que tiveram grande importância na humanidade morreram, e tu dizes que quem guardar a tua palavra jamais morrerá? Então, mais uma vez, nós vimos Jesus aqui exaltar o Pai em dizer que ele não fala aquilo por si mesmo, mas ele fala por obediência ao Pai, que o próprio Abraão exultava por ver o Filho do Homem ali cumprir a profecia. Meus irmãos e minhas irmãs, quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Então não fizeram esforço de conhecer a Deus, não tiveram esse esforço de conhecer de fato as Escrituras para compreender que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele continua a dizer, meus irmãos e minhas irmãs, aí os judeus vão dizer assim: nem sequer 50 anos tem vistes Abraão? E Jesus responde: antes mesmo de tudo, antes mesmo de Abraão,
É como se eu dissesse, eu já existia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele é sincero em suas palavras e ele vai dizer para nós assim: então, diante disso, ele já conhecia Abraão desde os primórdios, porque nós sabemos que Jesus já estava lá no início dos tempos, já existia Jesus, porém ele se encarnou, veio ao mundo por obediência ao Pai que o enviou, mas nem todos, assim como nos dias de hoje é difícil evangelizar, nem todos têm essa preocupação de ouvir a palavra, nem todos têm essa preocupação de deixar ser tocado pela palavra, mediante dos aspectos mundanos, diante daquilo que o mundo está proporcionando às pessoas. Então muitas pessoas hoje querem ainda apedrejar Jesus, como aqueles judeus queriam fazer aqui na Sagrada Escritura. No final, juntaram-se para apedrejar Jesus, mas Jesus desapareceu entre eles no templo. Ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, querem apedrejá-lo. Ainda hoje fazem da Escritura uma brincadeira. Fazem da Quaresma, por exemplo, um tempo comum. Já não faz mais os sacrifícios quaresmais. Já não tem mais os exercícios espirituais. Então nós estamos mais uma vez apedrejando nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs na fé, que possamos ter consciência de que nós não somos deste mundo, mas que para alcançarmos a salvação é preciso muito esforço da nossa parte. É assim o caminho que Jesus quer que nós trilhemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, vou ficando por aqui. Espero que você ouça este evangelho, que você medite as palavras juntamente comigo e que a gente não fique somente nas palavras, mas também nas ações. Que assim seja. Amém. Que o Senhor te guarde, te proteja, te ilumine, que Ele volte sempre a tua face e compadeça da sua fraqueza, compadeça da sua dor. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até amanhã, se Deus quiser.